E o risco digital deixou de ser um problema apenas do TI, para se tornar uma ameaça direta à sobrevivência das empresas. O novo Panorama do Risco Cibernético 2026 revela um dado alarmante. Mesmo com o aumento dos investimentos em proteção, os ataques continuam crescendo em volume e sofisticação. Com um índice de impacto de 8,2 em uma escala de 10, setores essenciais como finanças, saúde e tecnologia estão na linha de frente. O prejuízo agora não é medido apenas em dados sequestrados, mas na paralisia total das operações e na perda de valor de mercado das companhias. Afinal, quanto custa hoje ignorar a segurança digital como uma estratégia central do negócio? Para analisar esse cenário e entender como as empresas podem se blindar, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com o CTO da Vultus, o Rodrigo Gava. Muito bom dia, prazer te receber aqui no Real Time, viu? Bom dia, Natália. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E um assunto fundamental, inescapável aí. Esse relatório, Rodrigo, ele mostra que o investimento em segurança subiu, mas os ataques continuam crescendo. E eu queria que você ajudasse a gente a entender, onde é que as empresas estão errando? O problema é tecnologia, é cultura de gestão? É um pouco de tudo, viu, Natália? Hoje em dia, as empresas elas são muito pressionadas pelo negócio, né? Até quem empreende no Brasil hoje em dia já tem um desafio de largada, né? Que é lidar com um mercado extremamente fragmentado, lidar com um mercado que tem um alto custo tributário, trabalhista, né? Então, a partir daí, sempre a pressão, quando a gente fala de um ativo tecnológico, ela está muito ligada a gerar receita. Então, quando eu vou desenvolver um software, eu tenho que entregar logo uma feature. Quando eu vou, entregar uma infraestrutura, eu tenho que fazer isso rápido, né? A gente não pode perder tempo. A gente tem pouco tempo ali para realmente entregar as coisas como deveriam ser em termos de segurança. Geralmente, a pressão por segurança cibernética, ela acontece no segundo momento, que é no pós-incidente. Então, quando você vai pedir um orçamento para a cyber, hoje em dia, é muito mais fácil fazer isso quando o incidente já aconteceu. É um orçamento que vem de forma reativa, né? Então, esse momento que a gente está vivendo hoje, que o estudo que a gente realizou, ele está trazendo isso à tona, ele fala justamente sobre isso, né? No momento da gente tornar o investimento em cibersegurança mais proativo e menos reativo. Agora, eu mencionei aqui na abertura, que setores como saúde e finanças continuam sendo alvos preferenciais. Queria entender por que esses setores, finanças acho que eu até suspeito, mas saúde também, e qual que é o impacto cascata, de um ataque nessas áreas e que chega até o consumidor final? O mercado de finanças ele sempre foi muito pressionado, como você falou, Natália. Então, existe um risco intrínseco muito alto, quando a gente opera uma instituição financeira, uma instituição de pagamento. Então, a gente acompanhou isso no ano passado, principalmente, com o advento dos ataques ao ecossistema do Pix, acho que todos se lembram, né? Inclusive, é um dado muito alarmante. Bilhões de reais foram desviados, foram roubados, esse dinheiro não voltou, no período de um ano. Então, acho que poucas pessoas têm até a ciência disso. A gente acompanha no noticiário, poxa, aconteceu um incidente cibernético com um banco, com uma instituição de pagamento, uma instituição financeira que atacou o ecossistema do Pix, só que bilhões de reais foram roubados e não voltaram. Então, o nível de sucesso dos adversários para esses ambientes é muito alto. De fato, compensa, o crime digital compensa para esses segmentos. Não por acaso, o segmento financeiro, inclusive o estudo mostrou isso, ele possui um alto nível de maturidade. Só que ainda assim, por conta desse alto risco intrínseco, eles acabam sendo escolhidos pelos adversários para que esses ataques aconteçam. O segmento da saúde, ele de certa maneira, por conta da pressão que existe regulatória em cima do segmento da saúde, existe um alto apelo, existe um tipo de ataque que os adversários fazem, que é o ataque de dupla extorsão, onde eles sequestram os seus dados e a sua disponibilidade. Agora imagina no hospital, por exemplo, a gente tem uma indisponibilidade de um prontuário. Imagina essa instituição de saúde tendo que responder ao órgão regulador sobre os dados vazados de saúde, que são dados pessoais sensíveis. Então, os adversários conseguem um alto nível de retorno também, fazendo uma espécie de extorsão nesse segmento econômico. É quase um sequestro mesmo, porque fica tudo paralisado, né? Exatamente, Natália. É um sequestro, literalmente. É um sequestro, no fim das contas. E Rodrigo, a gente sabe que muitas decisões de investimentos, e isso independe do tamanho da empresa, elas são baseadas no potencial ROI, no retorno sobre investimento. E quando a gente fala desse tipo de investimento em cibersegurança, a gente está falando de uma coisa preventiva que é difícil de medir, que talvez só dê o devido valor quem já passou por alguma situação, não?
Exatamente. E a gente até faz uma analogia quando a gente fala sobre investimento em cibersegurança, que vocês já ouviram falar sobre os CNAEs, né, que são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica. Toda empresa ela tem um CNAE, né? Você tem que ir lá na Receita Federal e cadastrar aqueles CNAEs para você emitir uma nota de serviço ou uma nota fiscal. Todo CNPJ tem. Todo CNPJ tem um CNAE. E a gente brinca, né, em cibersegurança que segurança tem que ser vista não como uma atividade meio, mas como uma atividade fim. Então, se a gente imaginar um CNAE, né, uma prestação de serviço, tinha que ter um sufixo ali, como segurança. Deveria ser uma atividade fim, porque de fato é o que habilita um negócio a ser perene, né, e a continuar funcionando. Só que ainda assim, por aquele motivo que eu mencionei lá no início do nosso papo, Natália, ainda é muito contraintuitivo, né, para o negócio, né, priorizar o investimento em cyber por tanta pressão que eles recebem. Então, é aquilo, a busca para o resultado, pela última linha, né, pressão de investidores, tudo isso acaba sobrepondo o cyber, ainda que haja consciência, o pessoal acaba adotando esse apetite ao risco, ainda que de forma inconsciente, né, eles acabam despriorizando o investimento em cyber e o cenário ele é muito preocupante. Hoje a gente vive uma tempestade perfeita em termos de riscos cibernéticos, principalmente por conta do advento do uso da IA generativa. Isso está mudando o jogo e talvez as iniciativas de cibersegurança tenham que ser priorizadas meio que à força. A inteligência artificial, especialmente a generativa, ela acaba potencializando e justificando esse aumento dos ataques cibernéticos? Em duas frentes, Natália. Em uma frente, a gente pode analisar a facilidade hoje em dia que existe em você desenvolver um software. Nunca na história foi tão simples desenvolver um software. Hoje a Natália consegue, eu consigo, nem que você não seja um desenvolvedor, você utiliza as ferramentas de IA generativa e faz o que o pessoal chama de vibe coding, né? Você desenvolve sem saber a sintaxe da programação. E qual que é o desdobramento imediato disso? De um lado, a superfície digital cresce muito rápido. Aquela mesma pressão que eu mencionei, de gerar inovação, de gerar novas linhas de receita por meio do digital, da tecnologia, ela é muito habilitada pelo vibe coding. Então, as superfícies digitais estão crescendo de forma nunca antes vista, uma progressão geométrica mesmo. Por outro lado, os mesmos gatilhos que propiciaram, né, que viabilizaram o vibe coding, eles são utilizados pelo adversário para atacar. Então, vulnerabilidades que antes só eram enumeráveis, identificáveis com um teste manual, com um hacker ético, realmente analisando, atacando a sua empresa, como foi feito no nosso estudo, hoje em dia não. Boa parte dessas vulnerabilidades já são identificáveis com a inteligência artificial. Então, o adversário ele ganhou escala, e ele ganhou qualidade, ele consegue ganhar abrangência, qualidade, vulnerabilidades que ele nunca encontraria, agora ele está encontrando. O Panorama, ele traz aquele indicador de impacto que de 0 a 10 vai 8,28. Então, hoje se eu executar um ataque numa empresa, de 0 a 10 o impacto seria 8,28. Isso é muita coisa. Muito, né? Isso é Brasil, né? É Brasil. Tá. Agora, o que a gente infere sobre isso, Natália? Se alguém escolher atacar uma empresa, alguém altamente capacitado, engajado, escolher uma empresa média grande do Brasil, em média, o impacto vai ser 8,28. O que a gente infere sobre isso? Que as empresas só estão parando em pé porque os adversários não estavam dando conta de atacar tanta empresa vulnerável. E agora, com o AI, isso vai mudar. A economia do ataque cibernético está favorecendo o adversário. É exponencial, né? Sim. Agora, Rodrigo, você mencionou aí a questão, né, das empresas, dos investidores, de olho ali na última linha. Para o empresário que está aqui acompanhando essa conversa, né, olhar para a segurança cibernética, olhar para a governança de dados hoje, são custos mesmo? Ou no fim das contas também podem ser lidos como ativos que valorizam a empresa numa eventual negociação, num IPO, por exemplo? Claro, com certeza. Hoje em dia, até no M&A, no IPO, tudo isso é considerado um ativo da empresa. Se você tem uma empresa segura, isso valoriza a sua empresa, com certeza. E também ela habilita o seu negócio, de certa maneira. Então, hoje em dia, operar sem segurança digital é quase impossível, né, pessoal? Então, vamos lá, a gente tem que lembrar que no nosso dia a dia a gente utiliza a tecnologia o tempo inteiro. Então, cada indisponibilidade gerada, isso gera, além do impacto ali da receita cessante, da interrupção operacional, isso vai minando também a reputação da sua empresa, né? Então, investir em cibersegurança hoje não há uma escolha, né? A gente deve investir em cibersegurança e deve sim entender qual que é o nosso real apetite ao risco cibernético. Hoje as empresas não conhecem o apetite ao risco, né? Cibersegurança é uma ciência em que praticamente não tem fim, né? Você pode implementar mais controles, só que a gente tem que entender também qual que é o ROI disso, até onde eu quero ir e até onde eu quero estar alinhado ao meu apetite ao risco. Mas para isso
eu preciso conhecer qual é o meu apetite ao risco cibernético. E saber que, então, como você disse, não é, né, um produto que você vai lá, comprou, acabou, resolveu. Está sempre mudando, tem sempre que atualizar. Sim, os ambientes mudam a todo momento. Então, sobretudo hoje em dia, né? Hoje todo CTO, todo diretor de tecnologia, ele está muito empolgado com as possibilidades que a IA generativa traz para inovar. Né? Então, os ambientes estão mudando muito rápido e a segurança cibernética ela tem que acompanhar esse movimento. A gente, de fato, tem que, para cada nova iniciativa de tecnologia, cada inovação que a gente coloca em produção, a gente tem que ter o olhar de segurança, com certeza, para cada uma delas. Tipo vacina da gripe, né? Que a gente tem que tomar porque tem a nova cepa, né? Atualizou a versão, etc. Ótima analogia. Não tem fim, tá bom. Muito obrigada, viu, Rodrigo Gava, CTO